E aí, galera, vamos aprender o movimento vertical no vácuo, tá ok? Esse assunto é um assunto muito importante para a física, né? É um assunto bem simples. A gente vai ver nessa situação a chamada queda livre dos corpos. Aí você vai, de repente, né, ver a situação, olha aí, queda, né? Então o corpo vai estar caindo. Não necessariamente isso, né? Mas no momento inicial nós vamos considerar a queda como o corpo está caindo realmente, tá ok? Mas a gente vai ver que não é bem assim em situações futuras. Livre, né? Livre de quê? Bem, pessoal, na queda livre a gente considera que o corpo ele está caindo livre da ação de forças. Como assim livre da ação de forças, né? Ou seja, o corpo, quando ele está caindo, não tem nenhum tipo de força atuando sobre ele. No momento inicial, a gente tira, né, na situação principal, a força de resistência do ar. Que força é essa, né? É a força que o ar exerce sobre um corpo quando ele está caindo. Então, se está livre, não há forças atuando sobre o corpo. Quando não há forças atuando sobre o corpo, a situação que a gente mais considera é a situação do vácuo. Por que o vácuo, né? Porque é onde não há matéria, ou seja, não tem nenhum tipo de força atuando sobre o corpo. Queda livre foi um assunto que vai provar para a gente, pessoal, que os corpos, quando caem, né, independente da massa e da forma deles, eles caem ao mesmo tempo. Como assim, né? Quer dizer que o que tem mais massa não cai primeiro? Não, não é assim. Na queda livre a gente vai considerar exatamente essa situação. Os corpos, eles caem da mesma forma, independente do tamanho deles, ou seja, da massa. Então eles vão cair iguaizinhos, né? Esse fato foi comprovado por um rapazinho chamado Galileu Galilei, né? E ele conseguiu provar que os corpos, independente da massa, eles caem ao mesmo tempo. Para essa situação, os corpos têm que estar no vácuo, tudo bem? Bem, pessoal, mas qual tipo de movimento que a gente vai observar na queda livre, né? Observação, na queda livre, o movimento observado é o MUV, ou seja, movimento uniformemente variado. Se esse movimento ele é observado na queda livre, então o que nós temos que considerar? Que os corpos eles vão ter aceleração, ou seja, uma aceleração diferente de zero. Então os corpos eles vão ter aceleração. Só que um detalhe, não é qualquer tipo de aceleração. Não é qualquer tipo de aceleração. Para isso, se o corpo está em queda livre, né, uma observação muito importante também é que o movimento é vertical, ou seja, a gente só está considerando esse eixo, né, não estamos considerando o de X, apenas o de Y, tá bom? Bem, pessoal, e a aceleração observada é essa aceleração aqui, a aceleração da gravidade. Bem, professor, eu não sei que aceleração é essa. Bem, pessoal, toda vida que um corpo ele está nas proximidades da Terra, ele está experimentando a aceleração da gravidade. Nós, enquanto pessoas, estamos experimentando essa aceleração agora. É por isso que não nos permite sair do local, né? Então nós estamos experimentando essa aceleração da gravidade. Lembrando, né, que a aceleração do MUV é constante, então é um valor que não muda. Estávamos, né, estudando a aceleração, estávamos chamando de A, porém a aceleração da gravidade a gente representa com a outra letra, que é o G. Não se preocupe, é a mesma coisa, A é igual a G. Se é constante, qual é esse valor, né? A aceleração da gravidade, pessoal, ela tem um valor aproximado, né? Na verdade, o valor mais correto de se utilizar é o 9,8, porém a gente aproxima para 10. Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é um valor constante, vale lembrar, né? Ele não muda em situações, isso quando a gente está na Terra, é claro, né? Para a gente resolver as nossas questões,
eu preciso saber uma pequena situação, né? A orientação do movimento. Como assim a orientação do movimento? Pessoal, a gente pode tratar a orientação de duas maneiras. Isso aí a gente vai ver nas questões, né? Olha aí, a primeira orientação eu estou orientando a queda do corpo para baixo. Então observe na orientação para baixo. Quando a orientação ela é para baixo, né? A aceleração da gravidade ela vai ter um sinal positivo. Tá certo? Ó, muito importante saber essa situação. Quando eu oriento a reta para baixo, a aceleração da gravidade ela vai ser positiva. Tudo bem? E quando eu oriento a seta para cima, ou seja, né, a orientação para cima, a aceleração da gravidade ela vai ganhar um sinal negativo. Aí você pode estar se perguntando, né? Bem, mas para que essa orientação se a queda livre o corpo apenas cai, né? Bem, é isso aí que eu falei. Na queda livre, apesar do nome, a gente não tem essa situação de que o corpo apenas cai. A gente vai ver uma coisa chamada de lançamento vertical, que eu posso jogar o corpo para cima. Jogando o corpo para cima, eu posso orientar a seta para cima. Mas no momento inicial, o melhor para a gente vai ser utilizar essa situação aqui, porque eu vou considerar primeiramente só a queda, tá certo? Então nós vamos usar a gravidade positiva, igual a quanto mesmo, hein? Igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você deve estar se perguntando, tem conta? Tem, né? Tem muitas contas, mas a gente já sabe todas elas. Por quê? Porque isso daqui é um MUV e a gente sabe as equações do MUV. Se eu conheço as equações do MUV e a queda livre se trata de um MUV, nós vamos utilizar aquelas equações do movimento uniformemente variável. Tudo bem? Então, essa é a nossa parte inicial do movimento vertical no vácuo, né? Falamos aí sobre a queda livre e nós vamos resolver alguns exercícios para ver como é que fica essa situação que eu acabei de mostrar a vocês, certo? Olha aí, pessoal, então vamos resolver um exemplo, né? Esse exemplo ele vai servir para a gente ver muita coisa, né? Muita situação interessante. Vamos lá. Olha aí, ele fala que um corpo é abandonado, você vai ter o seguinte, né? Abandonado é simplesmente ser solto. Foi solto, caiu, queda livre, né? É abandonado em um ponto situado 80 metros acima da superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é G igual a 10, isso aqui já é conhecido por nós. Despreze a resistência do ar, ou seja, aquela situação em que o corpo ele está no vácuo, né? Quanto tempo o corpo gasta até atingir o solo? Bem, quero saber o tempo, né? Mas antes, vamos pensar na orientação, né? Aquela orientação que a gente fez. Bem, pessoal, quando abandonado, né? É aquela situação em que você vai ver que realmente se trata de queda livre. Abandonado, queda livre. Vou escolher a orientação para baixo, porque é aquela situação mais ideal para a gente. Desenhar aí a orientação para baixo, né? Aqui nós temos o solo, que é para indicar a terra, né? Bem, então observe que a altura do corpo é 80 metros. Porém, como eu estou orientando para baixo, eu vou começar aqui em cima, né? Com o ponto zero. Um ponto zero. E aqui embaixo seria o quê? Seria o ponto 80 metros, né? Isso porque depende da minha orientação. Quando eu faço isso, a aceleração tem que ter valor positivo. Foi isso aí que a gente viu. Bem, e aí pessoal, o que é que nós vamos fazer, né? Eu quero descobrir o tempo. Para isso, algumas considerações são importantes, ó. O tempo inicial, ele é igual a zero, né? Porque é de onde está começando o movimento. A velocidade inicial também é igual a zero, né? Porque ele estava lá em cima parado. Estava parado, era igual a zero, desceu, pronto. E a posição inicial, S0, também é igual a zero.
porque eu comecei aqui com 0, a minha orientação. Então essas informações são importantes. Eu quero descobrir o tempo, né? Lembre que eu falei que a gente vai utilizar as equações do M e o V. Bem, mas eu tenho várias, né? Posso usar a da aceleração? Bem, a da aceleração não posso porque eu precisaria da velocidade final, eu só sei a inicial. Posso usar a equação da velocidade? Também não, porque eu não conheço a velocidade final. Posso usar a equação de Torricelli? Não posso, porque ela não tem o tempo e eu quero descobrir o tempo. Então a única alternativa seria utilizar a equação da posição, que é toda essa daqui, né? Como você vai lembrar aí. Pronto. Tudo isso, tudo. Só que tem algumas coisas que a gente pode tirar. Como, por exemplo, o S0 eu posso tirar, porque ele é igual a quanto? Porque ele é igual a 0. Posso tirar essa outra parte. Por quê? Porque aqui é 0. 0 vezes o tempo é 0. Pronto, acabou. O S vai ser quem? O S vai ser a posição final. É 0? Não, não é, né? É igual a 80. Então, vamos lá. Ó. S igual a 80 é igual 1 sobre 2, você coloca, sobre 2. A aceleração, você conhece, é 10, né? Ó, deu na questão. Tempo ao quadrado, você repete. É ele que você vai tentar descobrir. Bem, pessoal, aqui eu posso, 80, né? Igual. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Multiplicar 1 vezes 10 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 2 é 5. Vezes, repete, t ao quadrado. Observe que o 5 está multiplicando, então ele tem que passar dividindo, né? Aí vamos lá, né? Ó. 80 dividido por 5, isso daqui é t ao quadrado. Tudo bem? O 80, quando eu dividir para 5, né? Aí vamos logo deixar o t ao quadrado desse lado, facilitar, não é? 80 dividido por 5, isso aqui dá 16. E aí, vai ser 16 segundos? Ainda não, né? Porque eu tenho esse quadrado. Você tem que lembrar que o quadrado ele vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, vai passar na forma de raiz, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação. Então vai ficar o seguinte, né? Ó, t igual a raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? Isso mesmo, a raiz de 16 é 4, né? Então o tempo é de 4 segundos. Então o que é que a gente tira disso tudo, né? Que o corpo ele levou 4 segundos para percorrer essa distância de 80 metros. É um tempo bem pequeno, né? Exatamente. Olha aí, vamos resolver então a letra B e a letra C da questão, né? Bem, na letra B ele pergunta com que velocidade o corpo atinge o solo. Essa velocidade vai ser a velocidade final do corpo. Então, para isso, nós conhecemos a equação da velocidade. Lembrando que isso aqui é 0, né? A velocidade inicial é 0. V igual a aceleração é 10 e o tempo foi de 4. Nós achamos 4 segundos. Velocidade 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Essa é a velocidade. Letra C, né? Qual a altura do corpo 2 segundos após ter sido abandonado? Ou seja, né? Com que altura ele vai se encontrar após os 2 segundos de queda? Para isso, nós iremos, né, utilizar a equação da posição em função do tempo, como nós fizemos anteriormente, né, na letra A. Lembrando, né, que tudo isso daqui é 0, então só fica S igual a 10 vezes, né, o tempo, nós vamos achar o tempo de 2 segundos, 2 ao quadrado, 2 dividido por 2, né? Então aqui nós temos 2 ao quadrado é 4, 10 vezes 4, 40, dividido por 2, isso daqui dá 20 metros. Porém, nós temos um pequeno detalhe, que nessa questão, né, 2 segundos o corpo estava a altura de 20 metros. Não é bem assim. Com 2 segundos ele percorreu 20 metros.
Só que nós temos a altura total. A altura total era de quanto? Era de 80. E nos 2 segundos iniciais ele percorreu 20 metros. Mas ele quer saber a que altura ele estava. Não é o que ele percorreu, né? Isso aqui é o que ele percorreu. Então o que nós vamos fazer? A altura vai ser a altura final, que era 80, menos a altura inicial. Ou pelo menos o que ele percorreu, né? Que foi 20. 80 menos 20, 60 metros. Essa daqui é a nossa resposta, né? Então ele estava a uma altura de 60 metros quando percorreu aí os 2 segundos. Muito importante ficar atento a essa situação, ok? Então essa foi a nossa aula, né? Espero ter ajudado vocês aí com o conteúdo e até uma próxima.